Então, vamos lá, sem piada, vamos sérios agora, né? Então vamos lá. A gente já falou de fundamentos da copy, já falamos de anúncios e todos os anúncios, descoberta, relacionamento, conversão e remarketing. Já falamos de página de vendas, agora a gente vai falar de vídeo de vendas de VSL. Beleza? Então a aula de agora é VSL. Eu vou trazer aqui até para vocês os modelos clássicos de VSL, para quem quiser estudar, estudar, mas o modelo de VSL que eu mais recomendo, né? Então a gente tem a VSL do John Benson, que tem uma estrutura clássica de Big Idea, que é basicamente uma abertura forte, um conceito poderoso que prende a atenção, proposição de problema, a apresentação da dor que o público sente, conexão e identificação, que mostra que o criador do VSL passou pelo mesmo problema, basicamente é a história aqui, né? Solução, que é a furadeira, é o mecanismo único, o método, né, que introduz a oferta como a solução ideal. Prova e credibilidade, depoimentos, dados e validação social. Oferta e bônus, em que você vai explicar o benefício da compra. Escassez e urgência, limitação do tempo ou quantidade. E a call to action, a chamada para ação, que direciona o usuário para comprar. Esse cara foi o que inventou o estilo de vídeo de vendas que a gente vê por aí, principalmente aqueles vídeos de vendas em que a pessoa vai falando com um fundo branco e aparece só a legenda, não aparece, é só a voz e legenda, não aparece nem a pessoa, né? Foi um dos primeiros copywriters do mundo do marketing digital, trabalhava com marketing de performance, e essa é a estrutura aqui. Quem quiser estudar, aprender um pouco mais sobre ela, fique à vontade, eu gosto, mas não é a que eu uso. E aí eu vou explicar vários motivos de porquê. Ela é muito mais focada na persuasão na própria VSL do que numa realidade mais parecida com o que a gente tem no mundo atual. Porque na época disso aqui, que esse cara inventou isso, cara, não existia Facebook, não existia Instagram, não existia nem YouTube. Basicamente, isso aqui era rodado num player antigo e tal, então não tinha tanta rede social. Vinha alguém que tinha menos conhecimento sobre algum assunto, ouvia isso aqui e tinha muita vontade de comprar. Hoje em dia, não sei se funciona tanto assim, com tanta disponibilidade de conteúdo gratuito sobre tudo, né? Então, mas funciona, né? Nada de errado. Eu vou te falar porque que eu gosto mais da outra. Tem essa aqui que chama Pastor. Por que que é Pastor, né? A estrutura é: você vai falar do problema, ampliar o problema e a dor, história, testemunho, oferta e chamada para ação. Eu vou passar rápido e vocês vão entender por que que eu estou passando rápido, tá? Russell Branson tem a estrutura do hook, gancho, epifania, que conta a história de transformação, a storytelling. O que que você aprendeu? Explica o conhecimento que foi adquirido, conteúdo, né? Como resolver o problema? Aí você apresenta o seu mecanismo único, sua furadeira, seu método, sua receita, sua forma de resolver o problema. Você explica a oferta, a garantia, você gera escassez e urgência e faz a chamada para ação. Essa aqui é um pouco mais parecida com o modelo que eu vou ensinar para vocês no VTSD, mas tá mais próxima, tá? Mas a minha tem algumas mudanças ainda. E tem o AIDA, que ela é mais antiga ainda e ela é boa até para vender produto físico, para qualquer outra coisa, né? Que é a atenção. Então você chama atenção por alguns segundos, mantém o espectador engajado, explorando um problema relevante, cria desejo pela solução, mostrando benefícios e provas, e chama para ação. É a coisa mais simples do mundo, esse aqui, né? Serve para tudo, para anúncio, VSL, né? Esse aqui, ele é até recomendado para infoproduto e até de tickets mais altos também, né? Bom, tem... eu vou deixar aqui para quem quiser estudar sobre isso, mas não é isso que nós vamos tratar aqui no nossa aula de VSL. A gente vai conhecer a metodologia do vídeo de vendas de valor. Por que que eu criei essa metodologia? Porque eu vim do mundo de lançamentos, eu não era um cara que fazia perpétuo. E todas essas aqui são perpétuas, a gente que vende todo dia. E na minha época, o lançamento, basicamente, o que que é um lançamento? É você gerar conteúdo gratuito, aula, curso gratuito, antes de oferecer o que você tem para vender.
Só que tem que ser com muito valor, senão a pessoa não compra. Então, em vez de ser VSL, Video Sales Letter, eu creio vídeo de vendas de valor. Ao ponto que, mesmo que a pessoa não compre, ela fala, valeu a pena. Porque esses outros aqui todos, se a pessoa não comprar, não valeu a pena. Por quê? Porque foi alguém tentando vender. Mas não aprendeu tanto. Na minha, a diferença é que a pessoa vai aprender. Ela vai ver valor, mesmo que nunca compre. Por quê? Porque tem uma aula aqui dentro. Então, se você entrar dentro da aula de vídeo de vendas do Lightcopy, ou do Stories 10x, ou do Venda Todo Santo Dia, cara, você vai falar, que massa. Melhor do que algum curso pago. O vídeo de vendas do VTSD é melhor do que curso pago que você vê por aí. Aí, o que você vai fazer? Na estrutura. São 7 passos. Ah, uma coisa legal para perguntar para vocês. O que todas essas aqui têm em comum em relação à minha aqui? Até a minha tem um pouco em comum também. Todas têm em comum. No paneles plásticos, amor. CTA. Todas têm uma estrutura, né? E, cara, a estrutura é quase igual. É quase. Esse aqui vai, é o problema. O outro vai chamar de proposição de problema. Aí o outro aqui vai chamar de o que aprendeu. Aí o outro, cara, é todo mundo ensinando a mesma coisa com um nomezinho um pouquinho diferente para falar que é seu. É ou não é? Você olha e fala, ah, cara, é a mesma coisa, tal. Poucas mudanças, né? Então, no final das contas, às vezes a gente pensa que, nossa, agora vai vender mais. Cara, a maior parte de todos esses, incluindo o meu do VTSD, converte muito pouco. E não tem uma bala de prata que você muda uma coisinha e ela agora vai. No final das contas, galera, essas mudanças que a gente tenta não vai mudar tanto a conversão final, porque a média de conversão é a média. Vai estar entre 3 a 6% os bons, ticket mais barato entre 0,7 a 1% de conversão. Agora, esse 1% pode te deixar rico, né? E se você errar, você não tem nem esse 1%, não tem nem esses 3%, né? Então, é importante você acertar. A estratégia do Venda Todo Santo Dia, ela é simples. Você vai começar o vídeo com a promessa com QFD. Só que você não vai prometer que o cara vai ter o resultado se comprar o seu produto. Você vai prometer que vai ensinar nesse exato vídeo. Então você não vende o produto, você vende o vídeo. Como é que eu começo o meu vídeo de vendas do Venda Todo Santo Dia? Pessoal, nesse vídeo você vai aprender como é que cria um negócio digital que gera lucro, com baixo investimento, com altíssima escala, para que você, com um projeto digital, com um produto digital, consiga prosperar, ter qualidade de vida, ganhar muito mais dinheiro do que você ganha hoje, construir patrimônio e riqueza através do digital, através da internet. Para quem quer esse vídeo? Aí eu vou para a próxima etapa. Então, a promessa não é de, nossa, veja o vídeo. Eu começo falando, nesse vídeo eu tenho a missão de te ensinar. Vamos ver como é que eu começo o meu aqui, ó. Vamos abrir e ver. E vai ter o robozinho que faz para vocês, tá? Ó, ó, vamos ver. Ó, nesse vídeo eu tenho a missão de te explicar da maneira mais rápida que eu conseguir como que você pode criar um produto digital, criar um projeto digital que te traz uma rentabilidade muito grande e que vende todo santo dia. Então eu vou falando, eu tô melhor do que eu tava na época, hein? Esse vídeo aqui, hein, pra vocês verem, a galera pensa. O dia. E não só. E vende até hoje. A gente vai regravar agora. 430 mil visualizações, 3 anos. 3 anos eu melhorei, hein, gente? Puta que pariu, o cabelo é ruim hoje, mas na época parecia um. Ó, alguém botou que tá vendo vídeos mais curtos, não sei o quê, não sei, viu? Tem VSL, vai depender, né? A minha da Kátia depende do preço, por isso que eu falo, vocês têm que estudar mesmo, depende. Se você entrar aqui no curso da Kátia, E é exatamente. ó,
Essa aqui é uma aula dela, um webinar dela. Tem 3 horas. Era longo, né? Mas o VSL dela, Olha só, vinte e precisa. sete minutos. Ah, dá para fazer com 15, com 7. Ah, as pessoas não têm tempo. Que pessoas não têm tempo? As pessoas que não estão vivendo o problema talvez não tenham. Mas as que estão, têm. E você vai vender para qual pessoa? Eu tenho uns vídeos de venda entre 15 e 45 minutos mesmo. Esquece o que você tem visto. Testa o que você vai fazer e olha os seus números. Né? Tem de tudo. Né? Então, cuidado com regrinhas. Tem gente, ninguém mais tem tempo. Será? Eu vejo diferente. Então, você vai botar no início do seu vídeo a promessa com QFD. O Q, que é o objeto de desejo. O F é o como. E o D, o porquê que você quer. Né? Então, você vai começar falando o seu QFD. Vocês estão careca de saber. Já está pronto. A IA já te ajudou a fazer. Depois você vai explicar para quem é. A IA já também fez para quem é para vocês. São os baldes. É o mesmo lá da página de vendas que a gente fez, né? É os baldes. Aí depois você vai vir para a prova. E aí você vai ter que citar as provas que você tem. E aí vem, Leandro, mas eu não tenho prova, então não põe. Mas vai vender menos. Arruma uma prova. E de novo, a prova não precisa ser alguém que comprou o seu produto e teve resultado. Pode ser alguém que usou a sua metodologia e teve resultado, mesmo que ela não tenha comprado. Faz pro bono. Oferece de graça para alguém testar, ver que funciona, documenta o processo e depois você tem a prova, né? O negócio é você saber que tem que ter prova. E de novo, gente, prova não é elogio. Nessa hora, muita gente coloca: nossa, mas o Leandro é maravilhoso, adoro as aulas dele. A minha vida mudou de água para o vinho. Não, a prova no meu caso é print, aqui, fulano vendeu não sei quantos mil, ciclano vendeu 10 milhões, o outro emagreceu 10 quilos, o outro conseguiu pagar a dívida, o outro conseguiu não ser mais estressado, o outro conseguiu passar no concurso, o outro tá surfando, ó, a foto dele surfando aqui, o outro largou o visto no celular, e depois que ele largou o visto no celular, foi aprovado no concurso. Não é só eu amo. Não é elogio. Prova tem que ter, eu vou até botar aqui a palavra aqui, evidência que comprova o resultado. E aí você vai ter que se virar para encontrar as evidências. Depois você vai para a história que demonstra a procedência do método, a jornada do herói. A gente vai ter uma aula de copy só de jornada do herói, tem um agente só de jornada do herói também. Então fiquem tranquilos aqui. Essas coisas mais. A maior parte dessas coisas já teve a gente que fez, né? Daqui para cá já tem a gente com isso aqui tudo pronto. Então é só ler o que o agente já fez de QFD no início e tal. Aí vem a história. A história, ela é importante que você conte a procedência do método. Eu vou contar duas para vocês aqui rapidamente para vocês entenderem o poder de uma história. Primeiro eu vou contar a minha. E eu conto mais ou menos assim no meu vídeo de vendas. E olha para você ver, deve ter um tempo que eu não conto essa história, mas sei ela de cabeça aqui, de cabo a rabo e como jornada do herói. Então a verdade é que a minha jornada como empreendedor, como empreendedor é longa. Eu comecei a empreender com 15 anos de idade com um site de matinê, de festa em Brasília, embalado em Brasília. Os meus primeiros clientes eram os produtores dos eventos. Eu tirava foto na festa e era o meu salário. Não ganhava nada, mas entrava de graça nas festas. Até que eu aprendi sobre SEO e fiquei em primeiro em tudo que você quiser imaginar na minha cidade de Brasília e comecei a me tornar relevante. E os produtores de eventos entenderam que eu era bom de marketing, tentaram me contratar e conseguiram. E aí eu abri a minha primeira empresa. E aí eu descobri que eu estava fodido, porque quando eu comecei a trabalhar para esses caras, eu trabalhava muito, porque eu queria fazer o marketing dos eventos deles. Ganhava pouco, porque eu cobrava errado e porque meu tempo era limitado. E quando os produtores de evento tinham lucro, eles me pagavam. Quando eu tinha prejuízo, eles falavam: Ih, Leandro, a coisa tá apertada aqui, a situação tá difícil, a gente vai precisar do seu entendimento. Hoje, com o meu conhecimento que eu tenho, eu devia falar para ele: Seu filho da puta, eu não sou seu sócio. Eu não sou seu sócio, isso aí é problema seu, você vai ter que pagar.
Porque eu vou pagar meus funcionários, eu não vou falar para eles, ô, aí a vida tá difícil, tá? Aí eu fui arrumar outros clientes, que eu vi que eu ia quebrar se eu ficasse só como produtor de evento, ou racinha de picareta que tinha aqui em Brasília na época, viu? Aí fui para clientes normais, academias, escolas e tal. Melhorou um pouco a situação, mas ainda assim trabalhava muito para ganhar pouco. Mas eu era feliz, eu era um pobre feliz. Porque eu fazia o que eu amava, eu não tinha filho, não tinha muito gasto, tinha certa relevância aqui em Brasília, ganhava pouco, mas era feliz. Até que um dia, um dos meus clientes, era um restaurante de Brasília, quando ele começou a trabalhar com a gente, ele tinha dois restaurantes, duas sedes. Eles quiseram abrir uma espécie de franquias. Eu trabalhei junto com eles para criar o plano de franquia, o, a copy do plano de franquia, os cardápios, a comunicação visual. Eu criava um cordel, sabe aqueles negócios de forro de mesa que tem em restaurante mais popular assim, eu criava um cordel que vinha com uma música. Era um restaurante que tinha comida nordestina, né? Por isso que tinha um cordel. Cara, a gente criou uma puta comunicação. Esses caras saíram de duas franquias para 12 franquias. E tava voando. E não pagavam a gente tão bem, mas era o maior cliente. Eu acho que ele devia pagar uns R$ 5.000 para mim na época. Eu trabalhava feito um condenado. Até que um dia a gente imprimiu um cardápio. E o cardápio normalmente é caro, ainda mais para 10 franquias, né? Isso aí são vários cardápios. Custava na época para imprimir tudo uns R$ 10.000 esse cardápio. E na época, quando você vai imprimir uma coisa cara, a gráfica manda uma boneca para mim assinar, que sou a agência, e para o cliente assinar, que é o restaurante. Todo mundo assinou, mandaram imprimir. No dia que chegou o cardápio impresso lá na empresa, no restaurante do cara, ele me liga: Leandro, você precisa vir aqui agora, nós temos um problema. Nesse exato momento, eu peguei o meu cu e coloquei numa mão, a chave do carro botei na outra e fui. Gelado. Alguém já teve um cliente que quando ligou, você vai, você vai imediatamente. Chegou e falou: cara, temos um erro de português aqui no cardápio. E nós gastamos R$ 10.000, tá aqui um monte de cardápio que a gente não tem coragem de botar. E eu, sem conversar com meu sócio Rui, falei para ele: Rui, o nome do cara lá, né? Não vou falar o nome dele aqui. Joãozinho, não tem problema, a gente paga. Eu não tinha os R$ 10.000 para pagar, não. Eu ia pedir um empréstimo. A gente paga, pode deixar, a gente vai pagar. Eu me viro. Eu que errei. Tinha nem sido eu, um cara do meu time que errou, design. Mas erro da minha empresa é meu, eu tenho autorresponsabilidade. E ele pegou e falou assim: mas é foda, aí é sacanagem, porque é um absurdo isso. Vai demorar mais para imprimir de novo. E a gente vai ficar com um preço desatualizado, isso vai gerar um prejuízo. Porque uma semana para imprimir isso é uma semana sem eu estar com os novos preços. Você tem noção do tamanho do prejuízo? Parece que eu estou trabalhando com um analfabeto. Aí eu falei: tava. Nosso contrato está encerrado agora. Eu não trabalho com uma pessoa ignorante como você que trata alguém assim. Dá uma olhada em tudo que a gente ajudou a construir. Obviamente, dá para você colocar o cardápio da forma como está aí, por uma semana, e na semana seguinte a gente vinha com um cardápio novo. Então você não trabalha mais comigo. Até mais. Obrigado. Tchau. Cheguei pro Rui e falei: Rui, tem uma notícia. O cardápio deu errado, foi R$ 5.000. R$ 10.000 para reimprimir. E eu falei que a gente vai pagar. E o Rui: tá tudo bem, Leandro. Fez certo. Vai dar tudo certo. Eu falei: tem mais uma coisa, Rui. Ele falou: o quê? Eu mandei o cara pra puta que pariu. Além dos 10.000, nós temos um cliente a menos. Aí o Rui falou: Leandro, não vai dar tudo certo, não. Naquele dia, eu falei: cara, eu não quero mais passar por isso. Trabalhar muito, ganhar pouco e ter pouco reconhecimento.
Eu entendi que eu estava vivendo de um jeito errado, mas eu não sabia ainda o porquê. Mas teve um cara que, coincidências do destino ou não, se chama Seiichi Arata. Me vendeu um curso que se chamava A Classe Alta. O que ele ensinou para mim, eu paguei caro, mas eu vou ensinar para vocês nessa história aqui de graça. Ele falou que a classe média vive numa matrix. E a matrix se você quiser ficar na matrix da classe média, você vende uma coisa relativamente barata para pouca gente. Pronto, você nunca vai sair da matrix da classe média. E classe média não tem a vida feliz, não, era a minha, na época. Na minha época, eu lembro que eu tinha que escolher. Ou eu comprava um tênis, ou eu ia fazer uma viagem no feriado, ou eu comprava, sei lá, o que eu quisesse comprar na hora, a blusa. Era difícil a vida do classe média. E o Sei Arata falou isso na minha cabeça. Ele falou: para você sair da Matrix, é só fazer a conta. Se você vende o seu tempo, que é o seu salário, para uma única pessoa, na melhor das hipóteses do mundo, você está mal assalariado. A não ser que você seja um programador da OpenAI e ganha 100 milhões de dólares por ano, tirando isso, o resto está fudido. Ele falou assim, cara, agora se você vende uma coisa relativamente barata, só que para muita gente o poder da multiplicação é absurdo. Aí eu falei, cara, é isso. E aí fui entender o que que poderia ter escala. Procurei no Google. O que eu posso vender que me dá escala? O Google falou produtos digitais. E aí eu entendi, cara, eu vou lançar um produto digital, conversei com a minha esposa. A minha esposa voltou de uma amiga da minha esposa foi num chá de lingerie com a Kátia Damasceno e ela falou: por que que você não lança um curso de pompoarismo? Você queria lançar alguma coisa? E eu falei: pompoarismo? Que porra é essa? Você tá doido? E aí eu, no dia seguinte, sei lá por quê, não sei, até hoje eu não sei por quê. Eu fui no SEMrush, que é uma ferramenta que faz pesquisa. Ela fala a quantidade de pesquisas que um termo de busca tem na internet e digitei a palavra pompoarismo. Deu 90 mil pesquisas globais mensais. Só no Brasil, em português. 90 mil pessoas procuram em português a palavra pompoarismo por mês. Eu falei, eu tô rico. Naquele dia eu sabia que eu ia ficar rico. Aquele dia eu falei, eu sou uma pessoa rica. 90 mil. Eu entrei no Google e botava pompoarismo. Cara, não tinha nenhum produto bom vendendo. Até hoje, se você for procurar, não tem. Dois, três, não é um negócio. 90 mil todo mês. E, pô, quem sabe pompoarismo é que tem um problema. E o cara de incontinência urinária. A mulher, né, de incontinência urinária. E a mulher que tem problema de libido. E a mulher que tem problema de vaginismo. Eu fui somando tudo. Dá mais de 300 mil pesquisas por mês de pompoarismo ou de problemas que o pompoarismo resolve. Eu falei, eu tô podre de rico. Entrei em contato com a Kátia e falei, Kátia, eu quero lançar um produto e tal. Ela falou assim, não tem interesse. Muito obrigado. Já tem uma agência de publicidade. Eu falei, eu não quero ser sua agência, não, quero ser seu sócio, vamos montar um negócio. Não quero. No dia seguinte eu liguei, Kátia, pensa bem, tal, não sei o quê, quero te mostrar uma apresentação. Não tem interesse. No dia seguinte eu liguei, Kátia, olha só, sou eu de novo. Ela, para de me ligar, que senão eu vou chamar meu marido. Falei, Kátia, pode chamar seu marido. Eu conto pra ele também. A mesma oportunidade, ele vai me dar razão. Ela desligou o telefone na minha cara. Eu liguei no último dia, ó, a última vez que eu vou te ligar. Se você não me atender, não tem problema. Eu vou fazer com a Renata, que é a concorrente dela. Falou, não, então eu vou te atender. Pode vir aqui, porque você tá muito decidido mesmo. Fui lá na casa dela, apresentei a ideia. Mostrei que tinha 90 mil pesquisas globais mensais, mostrei o ticket que eu queria vender o produto, mostrei a projeção de conversão. Se a gente convertesse 0,001% do volume de demanda que a gente tinha por mês, a gente estava bem rico. Na época era até menor do que eu achava que ficou. Depois disso, todo dia ela me ligava, Leandro, vamos conversar mais, como é que começa? E, Leandro. E o que aconteceu foi que o projeto da Kátia se transformou num dos maiores
casos de sucesso da história do marketing digital global, faturando mais de 150 milhões de reais. A gente trabalhou 10 anos com a Kátia, até que veio a pandemia, a Kátia parou de produzir conteúdo, eu também à toa em casa, por causa da pandemia, eu comecei a produzir o meu conteúdo, Leandro Ladeira. Tinha pouquíssimos seguidores. Eu era relativamente conhecido no mundo mais pequenininho do marketing digital. E eu me encantei por ensinar. Fui convidado para dar palestras. E eu me encantei com ser professor. E eu tinha um negócio com a Kátia, rico, milionário, lucrativo. Mas eu gostava tanto do palco, do aplauso, de descer do palco que alguém falar para mim, cara, você me ajuda tanto, que eu vendi a minha participação na empresa da Kátia. Foi ótimo para mim porque eu realizei um lucro gigantesco. Vendi a minha participação na empresa da Kátia e comecei com venda todo santo dia, que hoje está fazendo 5 anos de aniversário. Hoje, não, né? Nesse ano está fazendo aniversário de 5 anos. Já foram mais de 70 mil alunos, 4 mil mentorados, 250 milhões de reais faturados. Estou entre um dos maiores professores de marketing digital no Brasil. Então foi assim que eu aprendi. Antes, eu não sou um professor de marketing digital que viveu a vida toda de marketing digital. Eu não sou o cara que tem um curso de vender curso. Eu sei o que é vender curso de pompoarismo por 10 anos. Eu sei o que é vender um curso que não é fácil de anunciar. Eu sei o que é vender um curso que não tem promessa de ganho financeiro. Eu sei o que é. Aí pronto, é a história. Aqui eu já estou no final da jornada do herói e tal. Então, eu sou a pessoa. Então, esse é o histórico da pessoa que está aqui para te ensinar. Quanto tempo que eu demorei para contar essa? Eu acho que deve ter dado aqui uns 7 minutos. Podia ter sido mais curto, podia ser mais longo. Dependendo do contexto, dá para testar. Vou fazer a história mais resumida, vou fazer menos. Mas é uma história. Lembra para vocês aqui, ó, o segredo da história. Vou ensinar para vocês. Ela é cênica e sumária. Na verdade, ela é primeiro sumária, depois cênica. O que que é uma história sumária? É uma história que tem um índice, um sumário, a linha do tempo. Comecei quando eu era adolescente, 15 anos, abri a primeira empresa até vender a empresa para Kátia e criar meu próprio negócio de ser bem-sucedido. E a cênica? Peguei meu cu na mão, o cara falou, você é um analfabeto, eu falei não sei o quê. É a parte em que eu coloco. Bota aí para você anotar e nunca esquecer mais. História tem diálogo, tem frase, tem emoção, tem barulho, né? Quanto mais legal, mais interessante for a história, mais você vai reter. E tem muita gente que fala, ah, mas ninguém tem saco para ouvir essas histórias. As pessoas só querem ouvir a história. É o contrário. A pessoa ama ouvir história, as pessoas admiram, principalmente se a história for bem contada. Agora, se você fica, mas a minha vida era um problema danado. E aí nada funcionava para mim. Até que um dia eu comecei a estudar e tudo funcionou. Aí ninguém tem saco mesmo. Mas se o cara sabe contar a história, aí. Posso contar a história da Kátia para vocês também? Mais uns minutos para vocês aprenderem? Jornada do herói todinho da Kátia. Vai ter uma a inteligência artificial que ajuda vocês nisso, tá? Ela vai te fazer as perguntas. Baseado na resposta, ela cria a história para você. E às vezes você nem sabe que pergunta vai fazer, mas a IA vai criar a pergunta. A história da Kátia era mais ou menos assim. Vê como é que tem a jornada do herói inteira. Ela era uma mulher, uma criança, na verdade, que cresceu numa família em que o pai era militar e a mãe era extremamente religiosa. Ela era magra, tinha autoestima baixa, o apelido dela era Suquita, porque ela tinha sarda e era ruiva. Ela se sentia diferente. Pra você tem uma ideia, a restrição de informação era tão grande que quando ela menstruou, ela achou que tinha machucado e não contou para a mãe. Demorou até entender o que tinha acontecido com ela mesma. Quando começou a ficar adolescente, o pai falou: aqui
não namora, só namora se for para casar. E ela também se sentia tão feia que no primeiro cara que se interessou, ela falou, vamos casar. E namorou com o primeiro, casou com o primeiro namorado. Como se não fosse o bastante, voltou da lua de mel, grávida. E aí fez com que a vida dela se tornasse muito mais em ser mãe do que ser mulher. Até o ponto que o marido falava, eu me casei com uma mulher, não como uma mãe. E aquilo mexeu com ela, doeu. E eles não tinham mais uma vida íntima de casal. A parte da sexualidade praticamente não assistia. Quando assistia, quando acontecia, era depois de muita insistência da parte dele, porque ela fazia por obrigação. E ainda assim, para terminar rápido. Ela chega a lembrar, ela falando, né? Eu chego a lembrar de vez em quando chegava à noite, ele vinha encostando a perna em mim, eu puxava um pouco mais para o lado, na cama. Ele vinha se esfregando mais em mim, eu chegava um pouco mais para o lado. Ele vinha, eu chegava mais, até que acabava a cama. E aquela mão, aquele negócio me encostando me trazia uma agonia, eu só pensava que termine rápido. E ela viveu essa experiência horrível por muito tempo, até que engravidou do segundo filho. E aí a relação não continuou. Ela se separou. E se você acha que a vida de uma mulher casada com uma vida sexual ruim, uma vida amorosa ruim, é ruim, você não sabe o que é o fundo do poço. É uma mulher separada, fragilizada, com a marca de duas cesarianas, que denunciava que ela já tinha um histórico, um passado, sem autoestima nenhuma. E para piorar o caso dela, ela ainda era especialista em sexualidade, e era a parte mais frustrante da vida dela e do casamento dela até então. Um dia, uma cliente dela falou, Kátia, uma de fisioterapia pélvica, falou, Kátia, é verdade que esse negócio de pompoarismo ajuda na questão do orgasmo e da libido? Ela deu uma aula inteira sobre orgasmo e libido. Uma aula, explicava e tal. E a aluna se sentiu muito motivada a fazer. E contou que estava se sentindo melhor. Aquele dia ela se sentiu a impostora. Sabia de tudo na teoria. Na prática, o espeto era de pau, né? E aí ela falou, cara, eu vou trabalhar ativamente para mudar minha sexualidade. Comprou curso de desenvolvimento pessoal, de psicologia positiva, se formou em psicologia positiva, entendeu e se resolveu as questões internas dela e começou a praticar o pompoarismo porque ela tinha como missão ter uma vida sexual boa. E aí ela foi viver a vida de solteira com autoestima e com a baixa estima também. A autoestima lá debaixo dela estava alta também, se é que você me entende. E foi viver a vida de solteira como nunca. Só que ela é uma péssima solteira, porque ela deu um chá lá num caboclo chamado Robson, que ele pediu para casar, casou, tiveram mais dois filhos, e agora ela tem vida sexual e não quer que seja rápido, não. Ela faz porque é bom, porque gosta, se sente uma mulher realizada. O problema é que ela olhava para o lado e via um monte de amiga reclamando, infeliz, um monte de gente se queixando dos problemas que ela viveu. E ela falou, cara, eu vou dedicar minha vida a ensinar isso. E começou a ensinar sobre o pompoarismo através da internet, quando eu apareci na vida dela para a gente montar esse negócio. E a gente se tornou a maior divulgação de saúde íntima, ginástica íntima, fisioterapia pélvica, pompoarismo, o nome que você quiser dar, da história da humanidade. Nunca esse tipo de informação foi tão divulgada, difundida, ensinada, esclarecida, e milhares de mulheres aprendem e praticam a ginástica íntima e têm uma vida muito melhor por causa do que ela ensina. É óbvio, eu estou contando aqui no nome de Kátia. Imagina se eu estivesse contando em meu nome, a própria Kátia falando, é muito mais emocionante. Quem quiser ver a história, está no vídeo de vendas dela, é só entrar lá e ver.
Eu que escrevi, junto com ela. Na época é como se eu fosse o chat GPT dela. Eu fui perguntando as coisas. Kátia, como é que foi? Como é que você se sentia? O que que seu marido falou? Aí ela falou, meu marido falou, eu me casei com uma mulher, não com uma mãe. Isso foi frase da Kátia, não foi minha. Só que eu investiguei. Esse processo de investigação vocês vão fazer com o chat GPT. Beleza? Vai ter um processo de investigação aí para você. Terminou a história, vem para o conteúdo. Agora eu vou te ensinar. O conteúdo sempre é jeito errado, que é o jeito comum, tradicional, mainstream. Qual que é o erro? O que que é que o seu cliente faz achando que é o certo, mas no final não ajuda tanto quanto ele acredita que ajuda? Quais são as coisas que o seu cliente repete? No meu caso, a óbvia, né? Sair trabalhando muito, criando conteúdo sem ter um plano. No caso da Kátia, procurar só psicólogo ou procurar só fisioterapeuta. É uma questão multidisciplinar. Precisa do físico, do mental, do fisiológico. Então você vai listar tudo que é o jeito errado, depois você vai listar o jeito certo. E o jeito certo é o seu mecanismo único contra-intuitivo. Você já fez o seu QFD. Normalmente o seu QFD busca os gargalos que o jeito errado não encontrou. Como, por exemplo, o gargalo é achar que é só físico. Ah, tá doendo, então é físico. Ou então, ah, não tenho desejo, é só emocional. Não. Às vezes o desejo não vem porque você está sem ter ativado as terminações nervosas que fazem com que o seu cérebro libere o hormônio para você sentir desejo. Vem de uma questão fisiológica que pode ser resolvida através de estímulo físico. Melhora a questão emocional, porque o físico influencia o emocional. Então o gargalo aqui estava tentando buscar só de um jeito e eram duas coisas. No meu caso aqui, o gargalo é que tentava iniciar um projeto sem antes ter um plano de execução. Muita ação desalinhada gera excesso de trabalho, o jeito errado. Muita ação desalinhada, criar um monte de stories, um monte de reels, um monte de vídeo, fazer um monte de live, sem ter um plano de venda, sem saber o que é CPA, sem saber quanto que vai vender por mês, sem ter projeção financeira. Excesso de trabalho para pouquíssimo resultado, muito estresse, confusão mental. Quando tem plano, é o contrário. Pouco trabalho para resultado. Mesmo que seja pouco no início. Eventualmente você aumenta a quantidade de trabalho, aumenta o resultado, e aí você consegue crescer um negócio. É a base do VTSD. Uma coisa que você pode usar na hora que você estiver fazendo seu conteúdo, a sua história, é usar a técnica do sempre que então. O que é a técnica do sempre que então? Sempre que, na hora de ensinar alguém, sempre que, no caso da Kátia, a gente falava, sempre que você terminar uma relação sexual e for ruim, você não teve orgasmo, você não queria fazer, você não estava com vontade, você sentiu dor, você vai se lembrar, eu poderia estar trabalhando ativamente para mudar a minha energia sexual como um todo, a minha libido, o meu desejo. Então, toda vez que acontecer, ela vai lembrar da Kátia. No meu caso, sempre que você comprar alguma coisa na internet, pegou um cartão de crédito, você vai lembrar que nesse mundo você é um comprador, não um recebedor. Você está tirando cartão de crédito para todo mundo, ninguém tira para você. Chegou a hora de você agora entrar do lado bom da coisa. Pode continuar comprando, é óbvio, mas você tem que vender, você pode vender. Outra que eu falo, sempre que você quiser consumir algo e perceber que não pode, você vai se lembrar que é porque você vive num modelo de remuneração escasso. Sempre que você falar, cara, deixa eu ver para onde eu vou viajar, não tem como, não vai dar para viajar esse ano, você vai lembrar, porque meu modelo de remuneração é escasso. Ele é baseado no meu tempo. Se eu tivesse no modelo de remuneração abundante, talvez a realidade fosse outra. Você tem que mudar o modelo, porque esse modelo, o outro modelo pode dar errado também, o da escala, mas tem chance de dar certo. Esse outro, mesmo que dê certo, no final das contas deu errado. No modelo que você está hoje, na melhor das hipóteses, ainda vai ser ruim. No outro, pode ser que seja ruim também, mas pelo menos tem chance de dar certo. Qual que você quer? Então eu explico a diferença dos dois modelos, né?
Eu vou deixar o vídeo de vendas inteiro para vocês assistirem e entenderem, mas eu estou só explicando a lógica. Você vai falar o jeito errado, o jeito certo, sempre que então. No jeito certo, você vai explicar melhor como funciona o seu método, pode dar exercício, explicar para a pessoa testar, fazer alguma coisa, iniciar, né? Depois você vai para a explicação da oferta. A explicação da oferta, você vai falar quais são os entregáveis. Então você vai ter acesso ao curso do Venda Todo Santo Dia, a uma comunidade. Vou deixar também todas as planilhas, material didático. Vou deixar também um curso de oratória do meu parceiro fulano de tal. Vai ter também um curso de tráfego do Rui. Tudo aqui. Tempo de acesso aqui é por um ano, o acesso. Bônus, eu posso botar os meus bônus aqui, ó. Lembra sempre do bônus paliativo, do ganho rápido, imediato, mágica. Qual que é a mágica do novo VTSD? Os prompts. Eu mostro o prompt funcionando de anúncio, eu mostro o prompt de página, a pessoa na hora quer comprar, né? Garantia, ancoragem, preço. Então, você vai falar qual a garantia, qual a ancoragem, qual o preço. E depois você vai para o CTA emocional. O que é o CTA emocional, gente? O que é o CTA emocional? O CTA emocional, vou te mostrar primeiro o jeito errado, já para vocês verem. O jeito errado é: então agora que você entendeu tudo, não perca tempo, clique aqui e se inscreva no VTSD. Não. O jeito certo é agora que você entendeu a diferença do modelo escasso para o modelo abundante, você tem uma decisão para tomar. Se você quer ter uma vida abundante, em que você trabalha sim bastante, mas ganha bem, tem dinheiro para viver os seus sonhos, para morar onde você quer morar, para viajar onde você quer viajar, para ajudar os seus pais, para ter seu carro, sua casa, seu patrimônio, sua aposentadoria, para viver com conforto, para comprar sua bolsa, sem ninguém encher o saco, para realizar os seus sonhos. Clica no link que está aqui abaixo e dê o primeiro passo, o mais importante, que é a coragem. Aí, beleza, agora foi emocional. Então, CTA emocional. Beleza? Ele é ótimo para infoprodutos. Curso, essa estrutura de vídeo de vendas aqui, que eu acabei de passar para vocês aqui, ó, ela é ótima para curso, mentoria, comunidade, aplicativos e SaaS. A mesma estrutura você pode usar para vender mentoria, a mesma estrutura você vai vender curso, a mesma. Obviamente que dependendo do ticket, o vídeo pode ter. Eu vou até botar aqui, ó. De 10 minutos a uma hora. Tá aqui, ó. Se o ticket é baixo, menos tempo. Vou vender um negócio de R$ 300. Pô, vou falar 2 horas. Não, cara, dá pra falar 15 minutos, 20 minutos. Vou vender um negócio de 2.500, dá pra falar uma hora. Eventualmente, quando você tem um público de menor consciência, eu vou mostrar o caso para vocês, você pode até usar essa mesma estrutura para vender um ticket de R$ 300. É o caso da Kátia, né, que eu mostrei para vocês, que a gente tem lá um webinário de 3 horas, só que ela tá com muita audiência que não tem consciência do que é ginástica íntima. Quando ela vai vender para quem já tem consciência, ela pode falar só 27 minutos. Então vai depender da consciência do público. Se tem baixa consciência, então mais tempo. É um produto que o público não sabe direito o que é. Então, se eu quiser vender mercado de infoproduto para alguém que já sabe o que é infoproduto, o que é infoprodutor, é uma coisa, é um papo. Eu não vou ficar falando o que é lead, o que é custo por lead, quanto você pode vender. Não. Agora, se eu vou falar para um cara que não sabe de nada, eu vou falar produto digital, é e-book, é planilha, não sei o que, eu vou desde o básico. Se tem alta consciência, menos tempo. Se tem baixa autoridade, mais tempo. Você pode contar a história melhor, mais bem contada, gastar mais tempo na história. Se já tem alta autoridade, cara, dá tuas carteiradas e vai direto ao ponto. Isso tudo você tem que ir testando ao longo do tempo, né? Então, esse negócio também vai ser recomendado, essa estrutura do VVV aqui, de Leandro Ladeira, para produtos, ele funciona para produtos de baixa e alta consciência. Pode usar a mesma estrutura, mas de acordo com algumas características vai ter que usar mais ou menos tempo. E o ticket aqui de 300 até 2.500 pode usar o VVV aqui normal. Mais de 2.500
Você vai usar a mesma estrutura, mas não vai ser em vídeo de vendas. Vai ser em reuniões de apresentação ou eventos. A estrutura, você vai ver que é bem parecida. Só que o formato não é num vídeo, é num Zoom, ou num evento presencial, ou num evento online, ou numa live ao vivo. Mas a lógica é sempre a mesma. A lógica é promessa para quem é, prova, história com procedência do método, conteúdo, jeito errado, jeito certo, explicação da oferta e CTA emocional. Eu te garanto que se a pessoa passar por tudo isso, ela vai entender quem é o seu produto, vai entender que você é a pessoa ideal para ensinar, vai ter desejo de comprar. E os gatilhos mentais que fazem com que ela tome uma decisão emocional são grandes. Beleza? Vamos ver como é que isso funciona na nossa IA? A parte mais importante da copy é a primeira frase. Então, filtro de copy é importantíssimo. Logo de cara você falar, nesse vídeo eu vou ensinar para você que é psicólogo. Nesse vídeo eu vou falar para você que está acima do peso. Nesse vídeo, vamos imaginar que você tem um projeto para tratar obesos mórbidos. Tem que estar no primeiro um. Porque senão um monte de gente que é só fofinho vai estar ali. E você não quer. Você quer só o seu público. Então, para vídeo de vendas, você tem que pensar que a maior parte do tráfego que está aqui você pagou. Então, você quer que seja estrito para quem vai poder comprar. Então, usar o filtro de copy. Tirar tudo o que não ajuda. Exemplo, tira tudo que é depoimento ruim. A maior parte das minhas análises é, cara, esse depoimento é ruim. Ninguém gosta de ficar vendo depoimento, concorda? Mas para você é importante que o cliente veja, porque senão ele não compra. Porque ele precisa acreditar. Só que se você bota um que é ruim, ele tá te atrapalhando. Porque tudo que eu falo aqui antes, concorda aqui, ó, tudo que eu tô falando aqui, tá demorando mais tempo para ele chegar na oferta. E tudo bem, eu topo demorar mais para chegar na oferta. Quanto mais eu enrolar, menos gente vai chegar na oferta, beleza? Só que eu não quero que todo mundo chegue, eu quero quem aguentou chegar. Que ouviu tudo, tá com mais propensão de comprar. Mas, se você bota um monte de depoimento ruim, você tá pagando caro, que é perder gente chegando até o momento da oferta, tá pagando um custo alto por um benefício que não tá tendo. Porque eu topo fazer o cara ouvir 3 minutos, demorar 3 minutos a mais para chegar na oferta, se esses 3 minutos são relevantes para ele confiar mais em mim. Mas se eu gastei 3 minutos e não é relevante, cara, não põe, tira tudo que é depoimento ruim. Depoimento ruim é qualquer um depoimento que não é aferível. Tira repetições de promessas e argumentos de autoridade. A maior parte das vezes que eu analiso o copy, a pessoa repete a promessa 1000 vezes e fala bem dela 1000 vezes. Teve um cara que, juro pra vocês, ele começava o vídeo falando: opa, tudo bom, porque eu ganhei tal coisa, tal dia, tal prêmio, e nossa, agora você vai aprender como vender tal coisa, e vai aprender, e uma vez eu ganhei tal coisa, e todo mundo disse que eu sou bom, e eu fui o melhor de todos, quando eu era da faculdade eu era. O cara ficava tanto tempo reforçando ele e falando que o produto dele era bom, e que é bom, e que eu sou bom. Ninguém quer ficar ouvindo você falar que você é bom. As pessoas querem, pelo contrário, ouvir mais de quando você era ruim. Agora que deu bom, ninguém quer mais tanto, não. Agora, na hora que você era fudido, todo mundo quer, e principalmente porque fica menos pedante, né? Então, tira todas essas repetições, não precisa repetir a promessa todas as vezes. Vai repetir a promessa só aqui, ó. Tem gente que faz a promessa aqui e fala para quem é, cada para quem é ele reforça a promessa. E nossa, aí você vai ficar muito rico aqui. Você que é infoprodutor, meu Deus, aqui você tem muita chance. Você que é funcionário público, nossa, agora você pode mudar de empresa e ficar rico. Toda hora repete a promessa. Seu vídeo vai ficando muito longo, né? Prova, toda vez que mostra a prova, reforça de novo a promessa. Não, a prova por si só já está reforçando a promessa. Durante a história, ficar toda hora reforçando a promessa, falando bem de si mesmo. Não. Durante o conteúdo, reforça a promessa, agora você vai. Não, cara. Na hora do conteúdo é para ensinar, não reforça a promessa. Então, quando você fala bem demais de você o tempo todo, a pessoa começa a achar insegurança. Esse cara tá. É uma coisa estranha. Que quem é bom não fica falando que é bom. Ele mostra que é bom e acabou. Né? Explicações intuitivas demais. Isso aqui é o que eu chamo de jornal hoje. Na hora de você fazer o seu conteúdo, o jeito errado, normalmente é o que é o jeito do jornal hoje. Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. O exemplo do jornal hoje.
Jornal Hoje é um jornal que eu vou te falar. Ele parece que escolhe o especialista dele. Vou dar um exemplo. Vocês já devem ter visto uma matéria mais ou menos assim. Vamos ver se vocês já viram. Uma matéria mais ou menos assim. Era verão, um puta calor escaldante. E aí vem a jornalista do Jornal Hoje falar: Oi, gente, tudo bom? É Evaristo, da minha época era o Evaristo. Nós estamos aqui com o doutor Oliveira, ele é dermatologista, médico. Ele vai dar dicas para você aproveitar o verão sem correr riscos e sem problemas. Então é muito bom, principalmente para as mamães e papais e para os idosos. Fiquem de olho aí nas dicas. Diga aí, doutor Roberval, quais são as dicas aí para o verão, para a rapaziada? Aí o doutor Roberval vai lá e fala: Ó, as dicas são: beba muita água, passe protetor solar e evite o sol de 11 às 15. Tu fala: Que isso, doutor Roberval? Valeu a pena o seu diploma, cara? Não é à toa que você chegou onde chegou, 5 anos de faculdade, 5 anos de residência para você me falar uma dessa, doutor Roberval. Isso aí todo mundo sabia, doutor Roberval. Minha avó já falava, Roberval. Então, se você fala só coisas muito óbvias, gente, eu vou te ensinar como é que gerencia uma empresa. Então, teve uma vez, vou até contar essa história, é muito legal. Teve um cara que veio numa mentoria minha e ele falou assim: Leandro, é o seguinte, meu conteúdo é revolucionário. Ele falou tanto bem do conteúdo dele. Eu falei: É sobre o quê? Era sobre treinamento, gerenciamento de empresas. Eu falei: Qual que é a parte mais importante? Ele falou assim: Treinamento de equipes. Eu falei: Qual a parte mais importante de treinamento de equipe? Ele falou assim: É delegar. Eu falei: Como é que você ensina a delegar? Aí ele falou: Tem todo um método. Eu falei: Estou todo ouvidos. Então, a primeira parte a gente senta e faz um diagnóstico. Aí eu falei: E como é que é? Aí ele falou: Não, a gente vai sentar e vai começar a analisar todas as coisas da empresa, entender os pontos. Eu falei: Nós já estamos sentados. Vamos fazer, vamos analisar. Ele falou: Não, a gente vai sentar e vai entender os principais. Eu falei: Vamos fazer. Ele estava saindo da especificidade do como realmente fazer. Falar o seguinte: aí eu apertei tanto, dava para ver que ele não sabia. Apertei tanto que ele falou: Não, a primeira coisa é saber todas as tarefas. A segunda coisa é escrever todas as tarefas. E a terceira é se assegurar que o funcionário entendeu. E aí as coisas vão funcionar. Eu falei: eu não sei quem são seus funcionários. Mas não é assim. Não é só escrever. Se fosse assim, o mundo estava resolvido. Por quê? Porque o que ele me falou é óbvio. É passar a demanda por escrito. Agora eu quero saber o que atrapalha. Ele fala assim: Ó, isso aí é o que. Aí se fosse o jeito errado, isso aqui é o jeito que te ensina. Para você estabelecer, criar um código de cultura e passar. O que te atrapalha? A vida real. Na vida real vai vir uma nova demanda com a qual não estava planejada. E aí você vai passar de qualquer jeito. E o cara vai fazer do jeito que entendeu. E vai fazer errado. E você vai passar o feedback para ele de maneira bruta. Só que ele fez errado porque você passou errado. Aí você já perdeu o time. Como é que acontece? A linha continua. Aí beleza, ele vai passar o novo plano contra-intuitivo. Que normalmente é a sua furadeira. Então você tem que ser bom de furadeira. Fazer uma furadeira que as pessoas pensam: Nossa, nunca pensei por isso antes. Por exemplo, a furadeira do HIIT, né? Do exercício HIIT. O que ele falava? Cara, não adianta correr por 1 hora que você não vai emagrecer. Existe um outro tipo de exercício, jeito errado, outro tipo de exercício, que é de repetição intervalada, com altíssima intensidade, que seu coração vai para a boca, que ele queima caloria 48 horas depois que você fez o treino, ele continua queimando. Porque ele vai trabalhar toda a questão respiratória e metabolismo. Então, o que você tem que aprender são técnicas de exercício de repetição intervalada. Aí você consegue emagrecer. Outro erro, achar que aeróbico e dieta emagrece. Não, o que emagrece é musculação. Isso aí pouca gente sabe. Músculo queima gordura.
Quanto mais músculo você tem, o seu corpo está trabalhando para queimar gordura. Se você tenta emagrecer, você perde massa magra. A massa magra vai te deixar com menos músculo. Menos músculo, você queima menos gordura. Enquanto mais você emagrece, mais gordo você fica. Gordo não tem tanto a ver com peso. Gordo tem a ver com percentual de gordura. Você fica aquela pessoa flácida. Não fica uma pessoa que tem massa muscular, tá? Então, sempre é no contra-intuitivo. Falar coisas que as pessoas não saibam. E aí o seu método vem para resolver isso. Beleza? Lembrar sempre. Emoção e razão. Na minha, na minha história, eu trabalhei muito com emoção. Eu falei que, cara, ou eu comprava um tênis ou eu viajava. O lugar mais longe que eu viajava é Caldas Novas. E ainda sentia feliz molhar naquelas piscinas de xixi lá de Caldas Novas lá. E era o que eu tinha para ir. Hoje eu viajo muito. Isso é emoção pura, né? E a razão. Faça a conta. Quanto você ganha hoje? Se você tiver 10 promoções, você triplicar o salário, ainda assim, seu patrimônio em 10 anos vai ficar desse tamanho. Agora, se você entra num projeto digital e uma paulada só, em um ano você ganha o que você não ganharia nos outros 10 anos do seu plano atual. Razão misturada com emoção o tempo todo. E lembra sempre do bom senso na hora de perguntar sobre o horário. Ah, meu vídeo tá com 8 horas. Claro, tá muito, né? Ah, tá com 6 minutos só. Às vezes pode deixar com 6 minutos, não tem problema. Se o produto é um pouco mais barato, ou você tem muita consciência, um produto de já é alta consciência, você tem autoridade, testa. Mas normalmente vai ficar aí mais ou menos entre 25 a 40 minutos. Eventualmente pode extrapolar para mais de uma hora. Mas chegou em 2 horas é demais. No ao vivo, live, webinar, pode ter até mais de 2 horas. Beleza? Fitness é altíssima consciência. Mas às vezes o seu método tem baixa, se for um método muito inovador, né? Mas normalmente fitness todo mundo tem consciência de que quer emagrecer precisa. Os nichos de alta consciência, a gente já falou na aula, né? De nichos, mas são emagrecimento, finanças, idiomas, concurso público, alta consciência, artes marciais, todo mundo entende o que é, né? Não precisa de explicar, né? Vamos lá. Agora a gente vai para o chat GPT e a gente vai fazer. Vamos pegar os nossos GPTs aqui, ó, mais GPTs. Nós vamos fazer a VSL aqui para vocês verem a mágica acontecer. Vai vir aqui, ó. VSL. Começar. Eu vou fazer todos da terapeuta. Como é que era da menina? Terapeuta da escrita, como é que era? Terapeuta o quê, gente? Se puder alguém trazer uma água para mim? Escrita terapêutica. Ele vai perguntar tudo para você. Você já tem que ter isso tudo pronto, porque você já fez, né? Então tá tudo pronto aqui, público, prova. Ele pergunta a jornada do herói. Lembra que eu falei? Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Quais foram o que que você viveu? Qual a sua primeira vitória? Tudo aqui, tá? Conteúdo, erro da lógica, oferta, tá tudo aqui. Eu vou fazer aqui. Preencha tudo para mim como um teste fictício. Fictício. Sou professora de escrita terapêutica. Vai. Aí ele vai primeiro escrever tudo. Nome, escrita que cura, programa de autoterapia com papel e caneta, transformação. A aluna aprende a usar a escrita terapêutica como ferramenta de autoconhecimento, cura emocional e mudança de padrões internos. Método caminhar, criado pela professora com 7 etapas práticas. Benefício, redução, papapá. Público, mulheres de 28 a 55 anos, pessoas que já fizeram terapia, mulheres que carregam traumas, pessoas que têm dificuldade sobre o que sentem. Prova, tem as provas aqui. Jornada, aí vai botando aqui, em 2017, papapá. Vai preenchendo tudo. Aqui agora vocês estão de cara, né? Como é que tá fácil de fazer as paradas, hein? Carinha de vocês agora tá. O que sentiu? Aí o conteúdo, ele até isso ele te ajuda a achar.
Erro, porque é prejudicial, jeito errado, lógica de solução, os pilares do método, exercício prático para a pessoa sentir que testou, conexão, transição com a oferta. Lembra da coerência? Eu vou conectar, né, uma coisa com a outra, aí vou para a oferta, CTA emocional. Agora eu falo, crie. Agora ele vai criar a VSL todinho para vocês aqui, ó. Existe um jeito simples, profundo e libertador de transformar sua vida emocional. E tudo isso você precisa é de papel, caneta e um método chamado escrita que cura. Para quem é? Para mulheres que têm de 28 a 55 anos, para pessoas que fizeram terapia, para mulheres que carregam, para pá. Antes de te mostrar que funciona, eu vou te mostrar. Antes de te mostrar como funciona, eu vou te mostrar que funciona. Dá uma olhada aqui na Carla. Depois de 4 semanas escrevendo, ela conseguiu falar com a minha mãe pela primeira vez sem culpa. Print de diário, antes e depois que mostram clareza emocional crescente. Com mais de 217 alunos já aplicaram o método 92% de satisfação. Esses depoimentos estão ruins, tá, gente? Por quê? Porque ele inventou aqui, né? Você vai ter que buscar o seu real, de transformação real. Vem a jornada do herói. Em 2017, no meio de um relacionamento abusivo, vivi uma crise de pânico sentada no chão sozinha, abraçada com meus joelhos. Olhei para o caderno da mesa e lembrei que minha terapeuta havia dito: você escreve bonito, mas não escreve a verdade. Tentei de tudo: meditação, livros, autoajuda, detox digital, nada funcionava. A primeira vez que eu senti alívio foi quando escrevi uma carta que nunca entreguei. Parecia que o meu corpo inteiro respirava de novo. Foi a primeira vitória. Pouco a pouco, reescrevi minha relação com meu pai, parei de atrair relacionamentos tóxicos, papá. Aí daí nasceu o caminhar. Aí vem o conteúdo. O maior erro que alguém pode tentar curar do emocional é fingir que está tudo bem, calar, racionalizar, fingir força. Lógica do erro. Isso não resolve, apenas acumula. Gera ansiedade, insônia, crises internas. Quanto mais você foge do que sente, mais o corpo e a mente gritam. Jeito certo. A escrita que cura tem 3 pilares: a conexão com o sentir, a autenticidade na escrita e o movimento interno. Enquanto o jeito errado reprime, o jeito certo acolhe. Enquanto o jeito errado confunde, o jeito certo organiza. Enquanto o jeito errado repete padrões, o jeito certo resgata a autonomia emocional. Vamos fazer um exercício prático? Eu estou sentindo. Faz um exercício aí. Você vai escrever: eu estou sentindo que. E escreva essa frase e continue por 5 minutos sem parar. Assim que terminar esse vídeo, você faz isso. Se quiser fazer agora, dá um pause no vídeo e faz. Escreve. Agora vamos fazer uma carta para o seu passado. Escreva para você mesmo, aos 15 anos. O que aquela menina de 15 anos precisava de ouvir? E por último, eu quero que você faça o rastro das emoções. Por 3 dias, os próximos 3 dias, eu quero que você anote tudo que você sentir com intensidade. E depois leia e observe os seus padrões. Só esses 3 exercícios são gratuitos, você pode fazer, e já podem mudar muito a sua vida. Agora imagina conseguir fazer isso por um período maior, mais longo. Tem até neuroplasticidade, você pode ter o formato do seu cérebro mudar para diminuir o tamanho do seu cérebro responsável pelas partes de ansiedade. Só com o fato de escrever. Aí você pode buscar o estudo científico aqui. Eu vou fazer essa transição aqui que vocês vão ver. Agora que você entendeu o que estava te travando e como a escrita pode ser uma ferramenta poderosa de cura, eu quero te provar, te mostrar como aprofundar isso com um passo a passo bem claro e estruturado. Oferta: apresento para vocês Escrita que Cura, um programa de autoterapia com papel e caneta. Curso online de 7 módulos gravados, caderno de escrita em PDF, grupo exclusivo de Telegram, aulas ao vivo quinzenais. Valor percebido, R$ 2.000, por apenas R$ 497, 12 de 48. Garantia de 15 dias. Clique no botão abaixo e comece hoje a ouvir de verdade, a se ouvir de verdade, com um método de escrita que acolhe, cura e transforma. Então, o CTA é bem emocional. Obviamente, aqui não tá uma copy. Essa copy aqui tá para um produtinho de quê? Isso aqui a pessoa vai ler em quê? 10 minutos? 6 minutos, né? Você vai ter que vir aqui e fazendo depois, etapa por etapa. Você vai dar. O que eu recomendo? Que você dê o feedback para cada etapa. Vamos imaginar que tá aqui, né? A copy. Você vai pegar aqui a parte da promessa. Você vai vir, copia, cola e fala assim: feedbacks. Achei muito
curto, quero enfatizar mais os benefícios da aula, o decorado do projeto. Quero pelo menos umas 10 linhas de texto. Ele vai fazer. Já vou até dar um feedback aqui para ele. Ó, eu gosto de falar assim: não precisa reescrever, não demora muito, tudo. Faça apenas essa parte da promessa. Aí ele vai escrever aqui. Aí ele já vai fazer aqui mesmo. Não vai ter jeito. Existe um jeito simples e profundo, libertador, de transformar sua vida emocional. E tudo porque você precisa é papel e caneta. E um método chamado escrita que cura. Nessa aula você vai descobrir como usar a escrita guiada para aliviar a ansiedade, organizar seus sentimentos e quebrar ciclos emocionais que repetem há anos. Vai entender por que acumular emoções é tão destrutivo e como liberá-las com segurança, autonomia, sem depender de ninguém. Você vai ver na prática como a escrita pode se tornar um ritual diário de autocuidado, clareza e cura. Mesmo que você nunca tenha escrito um diário ou ache que não sabe se expressar. Esse método conduz a perguntas certas, passos simples e exercícios que transformam sua relação com você mesmo. É um espaço seguro, profundo e prático para quem quer parar de sabotar e começar a escrever sua história literalmente. Aí ele foi pro para quem é que o resto ele parou, porque eu pedi para ele parar, né? Aí eu me fudi, né? Porque ele parou e aí não tem tudo. Vou botar aqui. Aí eu perdi a segunda agora, né? Ô, GPT lerdo. Gente, algumas mudanças aqui de algoritmo a gente vai fazendo ao longo do tempo, né? Que só usando, que cada vez que você usa é diferente a coisa, né? Eu vou pedir aqui para ele. Mas é fácil para mim. Ó. Não quero que modifique o texto inicial inteiro. Reescreva aqui abaixo no site é, o texto corrigido. Aí ele vai botar aqui. Aqui está o texto. Agora ele vai botar mais. Aí você vai pegar aqui o seu computador, você vai abrir um Google Docs, documento, e aí você vai botar a promessa. Porque por isso que eu gosto do GPT, porque você pode ir conversando com ele e dando feedback e melhorando. Beleza, botou a promessa aqui? Botou. Aí agora, vamos ver o que mais que tinha ali que eu acho que pode melhorar? Ah, a jornada do herói. Você pode vir aqui falar. La idealita. Bien vista.
Ó, eu só passei um feedback da jornada do herói. A jornada do herói tem que incluir a jornada acadêmica de uma pessoa que estudou fora, tem mestrado e artigos publicados. E que é reconhecida em vários programas da TV brasileira. Ela bota tudo pronto, aqui está. Aí já tem uma jornada do herói maior. Em meio a um relacionamento abusivo, eu vivi uma crise de pânico. Sentada de mão, pá, pá. Tentei de tudo, meditação. A primeira vez que tinha aquilo. Mesmo com toda a minha formação, mestrado em letras, universidade, artigos, narrativa, e convites para falar dos programas como Encontro, Fátima Bernardes e Mulheres, eu mesmo estava desconectado com a minha verdade. Aos poucos, reescrevi minha relação com meu pai, parei de atrair relacionamentos tóxicos e pela primeira vez ouvi com honestidade. Vamos imaginar que você está satisfeito com isso aqui. No meu caso, eu não tô, tá? Mas como é uma história fictícia, é difícil a gente mexer, né? Você vem aqui e coloca aqui a jornada do herói. Vamos pegar outra aqui que a gente pode mudar. O para quem é, você pode botar o para quem é. Na hora de falar, você também pode colocar aqui a sua linguagem mais coloquial, mais normal. Tem várias maneiras de ler isso também, né? Você pode ler tudo no TP. Tem gente falando, Leandro, mas como é que eu vou decorar tudo? Eu só boto bullet point e vou falando mais ou menos. A minha promessa, de cabeça mesmo. Depois eu mesmo conto a minha história, igual eu contei pra vocês de cabeça. Depois eu vou falando pra quem é. Às vezes eu boto um slide que me ajuda. Eu vou lendo pra pessoa aqui, ó, no slide. É pra você que tem entre 18 e 25 anos, como se fosse uma aula. Quem é professor sabe como é que faz isso, né? A parte do conteúdo, você pode pedir para trocar todinho o conteúdo, ó. Pode vir aqui a parte de conteúdo, daqui até aqui. Você fala, eu achei os exercícios, ó, feedback. Achei que passou os exercícios de, de maneira super. A pessoa também pode sair do vídeo para fazer o exercício e ser um. Faça um que ela consiga usar durante a aula, mais focado no sentir do que no escrever, ou escrever apenas 5 frases. Seja criativo. Aí ele vai. Óbvio que você vai ter que criar os exercícios, né? Ele vai refazer. Conectar al servidor, porque el servidor es local, no está en la nube. El servidor es un computador ahí en el. No sé dónde lo tendré. Primeiro exercício. Feche os olhos, 10 segundos, respire. Agora pergunte: o que eu estou sentindo agora? Abre os olhos e escreva apenas 3 palavras. Nomeie cada emoção como não precisa ser bonito, precisa ser verdadeiro. Escrita sem filtro. Complete a frase no seu caderno ou mente. Se eu fosse 100% honesta comigo, eu diria que escreva 5 frases curtas. Não releia, não edite, nem deixe vir como vier. Estou cansado, estou com medo, quero mudar. É poderoso ou não é, galera? Querem testar com outro nicho, o de vídeo de vendas, para vocês verem aqui o robô? Bota o seu nicho aí. Daniela Souza, que estava impressionada. Qual é o seu nicho? Sistema de gestão de qualidade. Que diabo é isso? Explica melhor. Tá vendo que a gente não entende? Mas vamos botar mais uma, né? Deixa eu vir aqui pro chat GPT. Mais GPTs. VSL. Começar. Vou botar aqui, ó. Preencha tudo de teste, sabendo que sou especialista em sistema de gestão de qualidade. Ele vai escrever tudo. Psicogenealogia, caramba, emagrecimento consciente. Sublimação, produtos personalizados.
QualiGest Pro, implementação rápida de sistema de gestão de qualidade. Implementar um sistema de gestão de qualidade funcional e auditável em até 90 dias, mesmo sem experiência. Método de abordagem. Método TRIP, mapeamento de processo de gestão, riscos, indicadores, chaves, padronização, evidência documental. Benefícios: aprovação mais rápida nas auditorias ISO 9001, redução de trabalho em conformidades, equipes mais organizadas e aliadas, maior confiança em clientes e parceiros, implementação com baixo custo e sem travar a operação. Público: pequenos empresários que precisam de certificação ISO. Tá indo bem, Daniela? Consultores iniciantes. Você que entende do negócio, ele está sendo coerente? Responsáveis por qualidade que foram promovidos, donos de indústrias que querem reduzir falhas e aumentar a confiabilidade, escritórios que precisam se adequar. Provas: print de aprovação em auditoria com elogio ao sistema implementado, depoimento em vídeo de cliente que conseguiu contrato multinacional após certificação, antes e depois de indicadores de qualidade, 65% de retorno de retrabalho, relatórios reais usados como evidência documental, resultado: 47 empresas certificadas em menos de 2 anos. Olha que legal aqui. Imagina o vídeo de vendas que tenha isso. Já vendeu, brother, né? Jornada do herói. Ela botou toda aqui e tal, agora eu vou pedir para escrever. Deseja que eu comece? Eu vou botar aqui, ó, manda bala. Eu falo assim com o meu GPT. Ele escreve aqui para você, ó. Você vai descobrir como implementar um sistema de gestão de qualidade auditável que funciona até 90 dias, mesmo sem experiência, usando o método validado que já ajudou 47 empresas a certificação 9001. Para quem é? Para pequenos empresários, papapá, provas. Você vai ler as provas. Jornada do herói. Em 2018, eu fui designado para implementar o ISO 9001 em uma fábrica com um auditor já agendado e zero preparação. No terceiro mês, estava imprimindo POPs às 2 da manhã sozinho. A frase que me travou foi: se essa auditoria não passar, a gente perde o contrato. Dá o seu jeito. Tentei copiar os modelos da internet, contratei construtores, complicavam mais que ajudavam, nada funcionava. O primeiro sinal de que havia um caminho foi quando eu criei um quadro visual simples e que a equipe começou a seguir o fluxo sozinha. Passamos a auditoria com 0 não conformidades. Dali nasceu o tripé, que refinei aplicando em outras empresas. Quando vi que funcionava, qualquer setor, percebi. Aqui, você pode pegar isso aqui, copiar, colar e dar feedback. Quero que seja mais longo, mais curto, isso aqui aconteceu. Você vai botar a sua realidade aqui. As perguntas que você respondeu lá na fase anterior é que são, né, importantes para que isso fique certo, né? Jeito errado: copiar documentos prontos da internet e seguir uma linguagem técnica das demais. Ninguém entende ou se aplica. Isso cria um SGQ de fachada, que trava processos, não engaja a equipe e falha em auditorias. Jeito certo: mapear os processos reais, criar controles visuais, focar em indicadores-chave para documentar o essencial. Enquanto o jeito errado impõe o sistema externo, o jeito certo emerge da própria realidade da empresa, gerando adesão, clareza e aprovação. Exercício: desenhe um fluxo de entrega do seu produto ou serviço usando post-it onde estão os gargalos. Indicadores visuais: crie um quadro com 3 indicadores chaves e atualize semanalmente com a equipe. POP simples: reescreva um procedimento em uma página com linguagem clara e passo a passo. Agora que você entendeu como é que estava a diferença, vamos para a oferta. Aí vem a oferta: o curso completo, planilhas editáveis, modelos oficiais, grupo de suporte, 3 mentorias ao vivo por mês. Isso aqui poderia vender por R$ 3.000, mas eu vou vender por 12 de tanto, garantia, CTA. Tá bom. Aí você pode pegar cada uma dessas etapas e vai passando feedback, construindo, melhorando, de acordo com o que você... Isso aqui é uma mão na roda, velho, para começar. Óbvio que você vai ter que ter uma conversa ainda com o GPT, mas a estrutura base já está muito mastigada. E se você preencheu tudo certo lá no módulo de criação de produto, essa etapa fica moleza, automática. É só copiar e colar aqui. Surreal ou não é, galera? Fala assim, é surreal a possibilidade de fazer isso aqui para vender curso, mentoria, o que você quiser. Surreal. Surreal. Isso que está na mão de vocês aqui é surreal. É só pegar e fazer agora. Beleza? Então essa aqui é a nossa aula de VSL. Aqui embaixo eu vou deixar também algumas VSLs de alunos nossos para você poder ver, estudar, ver referência, se informar. Combinado? Espero que tenham gostado.